Revista Brasil TVT conversa agora com o professor Pablo Gentili, que é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires. Boa noite, professor Pablo Gentili. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, mais uma vez aqui, uma alegria estar na TVT. Sempre bom tê-lo aqui com a gente, professor Pablo Gentili. E hoje, especificamente, para falar sobre o pleito no Chile, né, que acontece daqui a 2 semanas, no dia 21 de novembro. E esse momento tão delicado está acirrada a disputa lá no nosso país vizinho, que é o Chile, entre dois candidatos, um candidato de esquerda e um candidato de de extrema-direita. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente do que está em jogo a partir daquelas manifestações lá atrás pela uma nova constituinte no Chile e agora nesse pleito que se inicia no dia 21 de novembro no Chile, professor. Bom, sem dúvida nenhuma, o Chile vive um momento excepcional. Há ainda uma indefinição acerca de quem poderá ganhar a eleição que vai acontecer em poucos dias, faltam 2 semanas. A situação também se acrescenta de incertidão, se acrescenta a situação de que o último período da campanha do primeiro turno será estritamente virtual, porque ontem o candidato Gabriel Boric, da esquerda, foi diagnosticado com Covid, mas tinha tido contato estreito com todos os outros candidatos, com exceção de um. O Chile tinha uma situação bem particular, que um dos candidatos da direita, há 2 anos, não viaja para o Chile, está fazendo toda a campanha eleitoral desde os Estados Unidos, mas naturalmente com esse dos Estados Unidos não teve contato Boric, mas sim com todos os outros. Portanto, as últimas 2 semanas de campanha eleitoral para as eleições presidenciais serão absolutamente virtuais, sem a presença física e o contato físico dos candidatos e da candidata, da única candidata mulher, com os eleitores e as eleitoras. Portanto, é uma situação de grandes incertezas. Há um número, você mencionava 30 no início da apresentação desse bloco, mas pode ser que seja um pouco mais, até algumas pesquisas indicam 50% da população que ainda não definiu seu voto. Seja como for, mencionava, a situação é excepcional, primeiro porque no Chile se evidencia o esgotamento do formato dominante que adquiriu a política chilena depois da ditadura militar, com um setor extremamente conservador, representado por Sebastián Piñera, por um lado, que também foi derrotado em todas as possibilidades e momentos que se realizaram eleições nos últimos 2 anos, ou seja, um esgotamento do governo de Sebastián Piñera, e, por outro lado, também um esgotamento desse bloco, dessa aliança da chamada concertação entre o Partido Socialista e a Democracia Cristã, que também tiveram um desempenho muito ruim. Em que momento? Primeiro, a primeira grande evidência desse esgotamento da direita tradicional e do centro tradicional no Chile foi a eleição para a Convenção Constituinte alguns meses atrás. Há 2 anos, exatamente agora 2 anos, aconteceu aquele grande momento de mobilização, aquelas manifestações que foram reconhecidas com o lema "O Chile acordou", manifestações em todo o país que cumpriram 2 anos e que cristalizaram nesse particular e muito estimulante processo da eleição para a Convenção Constituinte, que vai definir a nova Constituição, que vai acabar com a Constituição que herdaram os chilenos da ditadura militar do Pinochet. A Constituição atual do Chile é a Constituição herdada da ditadura do Pinochet, e daqui a um ano, no máximo, menos de um ano, o Chile vai plebiscitar uma nova Constituição, feita por uma Constituinte que é totalmente diferente ao que é a estrutura e a composição política dos governos chilenos desde o fim da ditadura do Pinochet até agora. Por outro lado, a própria esquerda se dinamiza, se amplia com a presença de Gabriel Boric como candidato que venceu a quem parecia ser o candidato nas prévias predileto, o preferencial
da esquerda tradicional, o candidato do Partido Comunista. Seja como for, hoje as preferências eleitorais estão concentradas na extrema-direita, com o candidato José Antônio Cast, do Partido Republicano, Gabriel Boric, da esquerda, e depois um conjunto de candidatos da esquerda e da direita, com exceção de Jarna Proboste, a única candidata mulher que pertence à democracia cristã, mas que, a julgar pelo que foram as preferências da democracia cristã nesses últimos anos, dificilmente vai priorizar uma aliança com a esquerda, ainda que isso esteja indefinido num eventual segundo turno entre o candidato de esquerda Gabriel Boric e o candidato de direita Cast. Mas tem outros candidatos. Sebastián Sichel, o candidato oficial do presidente Pinheira, com um desempenho eleitoral que parece ser bastante pobre. Franco Paradisi, aquele candidato também da direita, que eu mencionei que ainda não voltou dos Estados Unidos depois de 2 anos, e ninguém sabe muito bem como alguém pode ser candidato à presidência da República sem voltar ao país em 2 anos. Eduardo Artés, um candidato de extrema esquerda, e também Marco Enrique Sominami, uma figura política importante no Chile, que já foi candidato a presidente em 2 ocasiões, ficando em 3º lugar, e que agora não parece decolar nas pesquisas e claramente apoiará a Gabriel Boric no segundo turno eleitoral. Enfim, é uma situação complexa, é uma situação que ainda não tem nenhum resultado fixo, não dá para comemorar mais um triunfo da esquerda na América Latina nas próximas eleições, mas sem dúvida nenhuma o avanço democrático do Chile nesses últimos 2 anos tem sido extremamente importante, e tomara que nas próximas eleições, no primeiro e no segundo turno, já no mês de dezembro, o Chile tenha, pela primeira vez desde o início da transição democrática, um presidente claramente de esquerda e que consiga reverter o que foi um ciclo de políticas públicas democráticas que não fez outra coisa que aprofundar a situação de extrema desigualdade que vive Chile, para além desses diagnósticos sempre bondosos com relação ao Chile, que mostram o Chile como um verdadeiro milagre do desenvolvimento capitalista latino-americano, quando na realidade é uma sociedade profundamente injusta, desigual e atravessada por profundos conflitos sociais durante a ditadura militar e no período democrático dessas últimas décadas da democracia chilena. Professor, sobre o derretimento do candidato do Pinheira, eu queria abordar contigo sobre o próprio derretimento do Pinheira, a falta de popularidade, especialmente de 2019, muito por conta da violência policial. A gente teve recentemente os episódios da Marcha Mapuche, com morte de manifestantes, e nesta semana houve também, novamente, um membro da etnia Mapuche que foi assassinado aí num incidente, eles deram como um incidente com as forças policiais no sul do Chile. Forças essas, claro, comandadas por Pinheira. Queria saber o seguinte, o quanto a gente pode falar, já que a gente está falando também nesse país dividido, o quanto essa polarização, por assim dizer, primeiro, se a gente pode falar em polarização, se é correto, e o quanto isso pode se resvalar nas ruas, independentemente do resultado da eleição. Bom, isso é muito interessante, primeiro porque o Chile é um dos países da América Latina que provavelmente mais tem se nutrido de mitos que são construídos em torno da história chilena contemporânea ou anterior. Um desses mitos é de que Chile é um sucesso de desenvolvimento econômico pujante, vibrante e estremecedor que deveríamos imitar em toda a América Latina. Não parece ser bem assim. Outro, a julgar pelos resultados dos governos, tanto da concertação quanto de Sebastián Pinheira, que ainda que aprofundaram a capacidade de acumulação de riqueza e de privilégios nas minorias chilenas, não garantiram bem-estar, justiça social e igualdade para o povo, e aprofundaram situações de profunda injustiça social que fizeram a eclosão, há 2 anos atrás, nesse grande movimento que mencionávamos antes, do Chile Acordou.
Nesse sentido, há um profundo esgotamento desse modelo de acumulação que beneficia a poucos e não gera benefícios, distribuição e condições de bem-estar para o povo chileno. Perante isso, sem dúvida nenhuma, a sociedade chilena se polariza com um setor que procura uma saída à direita, não confiando nas figuras da direita tradicional, senão confiando em figuras que ainda que José Antônio Cast não é um político novo no Chile, ele, sem dúvida nenhuma, é uma figura que parece, ou que representa para um setor importante da população chilena, a renovação. E, por outro lado, com um apoio a setores políticos progressistas, de esquerda democrática, novos e muito jovens. Boric tem 35 anos, até pouco tempo atrás ele foi dirigente, foi presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile, é um candidato com muita experiência parlamentar, porém muito novo. Esse processo de polarização existe, mas como você mencionava, há um processo de esgotamento do projeto político da direita tradicional no Chile, que se expressou na Constituinte. Aqui estão acontecendo duas coisas que é importante o público brasileiro entender no Chile. Por um lado, um processo constituinte, que é paralelo à eleição presidencial. Vai durar aproximadamente um ano, começou há 2 meses, portanto temos 10 meses. O povo chileno vai ter que votar de aqui a 10 meses uma nova Constituição, e ainda que no Chile a eleição é opcional, não é obrigatória, a eleição pela Constituição será, o plebiscito constitucional será obrigatório. Essa convenção constituinte é presidida por uma liderança mapuche, indígena. Os mapuches são a etnia indígena maioritária no Chile, e uma intelectual mapuche preside a Convenção Constituinte. Uma Convenção Constituinte com 155 membros que se estabelecem em função da paridade de gênero, um fato inédito na política latino-americana e, diria, quase mundial, 78 homens, 77 mulheres, e onde a grande maioria dos representantes ou dos constituintes, dos deputados e deputadas constituintes dessa convenção, pertencem a grupos independentes, que não fizeram aliança com nenhum dos partidos tradicionais, nem de esquerda, nem de direita. A primeira grande derrota eleitoral do Piñera foi a eleição da Convenção Constituinte, mas não só a derrota do Piñera, quanto também a derrota do Partido Socialista e da democracia cristã. Pensem vocês que na Constituinte, o Chile vive hoje, então, um momento de extrema complexidade, primeiro porque essa situação de desigualdade social, de esgotamento dos partidos e das forças políticas tradicionais, leva a um processo de polarização. Essa polarização se expressa com um crescimento da extrema-direita e também com o crescimento de uma esquerda nova, que, sem dúvida nenhuma, apresenta ou representa o futuro democrático do Chile que todos defendemos. Agora, nessa situação dilemática que vive o país, por um lado, um setor da população expressa um profundo descontentamento com a situação atual, buscando alternativas que aprofundem a necessidade de políticas de segurança cidadã, ou seja, o tema da violência, o conflito social se expande em muitas regiões do Chile, e nesse sentido, setores da população demandam mais segurança, mais controle, mais presença das forças de segurança pública. Isso se expressa também no conflito com as comunidades mapuches, mas também na situação de reação de certos setores da população contra a população migrante venezuelana ou haitiana no país. E, por um lado, com um Chile vibrante, esse Chile que acorda da desigualdade e da injustiça social e se projeta para o futuro com políticas públicas de inclusão, de igualdade, que permitem imaginar um novo futuro democrático para
a sociedade chilena. Esse é um horizonte aberto. Vamos ter agora o primeiro turno das eleições, onde não haverá, quase com certeza, uma definição no primeiro turno. Iremos ao segundo turno, muito provavelmente com o candidato da extrema esquerda e com o candidato progressista da extrema direita, perdão, e com o candidato progressista da esquerda para o segundo turno das eleições a meados do mês de dezembro desse ano. Portanto, é um horizonte que se abre e, sem dúvida nenhuma, vamos provavelmente ter no Chile a conformação de um novo espaço de liderança, seja democrático, seja conservador e neoliberal, na expressão de Gabriel Boric como presidente do país ou do José Antônio Kast na representação da extrema-direita, muito próximo, por ser, certamente, do que é o pensamento de Jair Bolsonaro hoje no Brasil. Nesse entre o inferno e a esperança se define o futuro do Chile nesse próximo mês. Bom, é isso. E a gente vai, claro, acompanhar e aguardar esse resultado das eleições. Professor Pablo Gentili, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires. Obrigada, professor. Boa noite. Muito obrigado a vocês, como sempre. Abraço, professor.